Olá! Esse vídeo tem o objetivo de a gente discutir e aprofundar a conversa sobre como descrever dados para fins de visualização. Isso tem dois objetivos. Um é que a gente consiga criar um vocabulário comum para a gente se comunicar sobre dados, no que importa para a visualização de dados. E dois, que a gente comece a praticar como usar esses vocabulários que a gente está desenvolvendo para desconstruir visualizações. Desconstruir é importante para a gente entender bem bons exemplos, maus exemplos, em função, nesse caso aqui, dos dados e do tipo dos dados, da natureza dos dados, segundo diferentes ângulos. Dados e visualização, normalmente a gente pode descrevê-los de uma maneira simples, dizendo que o designer atua para transformar dados em visualizações. Por exemplo, o designer ou a designer, né? Então, por exemplo, eu já mostrei essa situação para vocês, onde eu visualizei a atividade de parlamentares de diferentes partidos no Twitter. E aí, desconstruir, eu quero dizer, olhar para essa visualização e perceber que, né, o que está sendo visualizado aí são medições de quantos tweets um partido fez em um mês, e essas medições elas têm atributos como qual é o partido, qual é o mês, qual é o número de tweets que foi feito. Né? Essas coisas podem ser reconhecidas na visualização, são as coisas que fazem as linhas mudarem de posição, de cor, de altura na visualização. E a gente pode imaginar então que essas coisas vêm de uma tabela num formato como esse, por exemplo. Agora, essa é uma situação simplificada. A situação mais comum, e a real nesse caso, não é assim. Os dados não estavam prontos na natureza, num formato que eu encontrei, achei ideal, ou que eu decidi representar exatamente como eles existiam. E aí, a situação mais real, na verdade, é que o projeto que coletou esses dados que eu usei, coletou eles em outro formato. Os dados disponíveis inicialmente para mim estavam num formato muito mais desagregado, que permitia que a gente fizesse muito mais coisas. Né? Dessas coisas possíveis, eu escolhi uma. Era um formato onde cada linha dos dados era dessa maneira, cada linha era um tweet, com uma série de dados sobre o tweet, alguns dos quais eu resolvi usar para visualização, outros não. Os que eu resolvi usar, eu ainda resolvi agregar de uma maneira particular, eu resolvi agregar por mês e por partido. Né? Diferentes designers podiam ter resolvido olhar esses dados por outros ângulos que envolvessem outras transformações. Eu acho que é importante entender e ressaltar que o papel do projeto de visualização normalmente envolve transformar um conjunto de dados que inicialmente está disponível para um formato que interessa mais para visualizar. Então eu gosto de fazer essa distinção entre dados iniciais e dados visualizados. Os visualizados são obtidos através de uma ou quantas transformações forem necessárias. Quando você pensa assim, eu acho que você expande muito mais a gama de possibilidades do que você pode visualizar, porque você vai imaginar, né, não como transformar apenas dados que você encontrou em visualização, mas como transformar as variações, né, como criar visualizações a partir das variações transformadas desses dados, desses conjuntos de dados. Um outro exemplo que deixa claro essa situação é esse da semana passada, dessa semana do Globo, que visualizou quanta verba foi para prefeituras de diferentes partidos, né, prefeituras cujos prefeitos são de diferentes partidos, em função de se esses partidos são de situação ou de oposição também. E aí, para criar múltiplas visualizações, eles fizeram diferentes agregações, uma que levava em conta os partidos, outra que somava todas as prefeituras de situação e oposição. São transformações diferentes a partir do mesmo dado inicial. Mas agora, estabelecidos dados iniciais e dados transformados, vamos falar do vocabulário para descrever dados em geral. O vocabulário que a gente vai usar é o proposto por Musner, né, nesse framework, que separa, primeiro, ela descreve que existem conjuntos de dados que são formados por dados. Um conjunto de dados é um dataset, é o que você baixou, que você vai usar para visualizar. Na situação mais comum, esse conjunto de dados é uma tabela, apenas é o primeiro tipo de conjunto de dados. Né? Em situações mais complexas, por exemplo, para descrever uma rede, uma tabela só não funciona bem. A gente normalmente usa duas tabelas, uma que descreve os itens e outra que descreve as ligações entre os itens da rede. Se você quer criar um mapa, você vai precisar de mais informações, por exemplo, as posições das coisas, a geometria das fronteiras, por exemplo, dos países ou dos estados. E se você quiser visualizar
a temperatura sobre um território, você vai precisar descrever, né, dizer cada ponto do teu território, se ele tem ele não vai ser infinito, né, ele vai ter um grid, uma malha sobre esse território. Então esses são os tipos de conjuntos de dados. Outra distinção que Musner faz, que eu acho muito importante, é a separação entre entender dados, conjuntos ou itens, etc., a partir do tipo, que quer dizer o que a gente pode fazer com eles, como é que a gente armazena, processa, que operações são possíveis sobre um elemento, é o tipo desse elemento, mas tem outra distinção útil que é entender também a semântica dessas coisas. A semântica é o que esse dado tenta retratar do ponto de vista que importa, que é o ponto de vista da aplicação, e não um ponto de vista abstrato de como a coisa está no computador. Mais importante saber se é uma rede ou se é uma tabela é saber se essa coisa está representando a felicidade de crianças ou a altura de bananeiras, né? O que é que a coisa está representando é a semântica dela, a coisa aqui significando. Tanto pode ser o conjunto de dados, pode ser cada item do conjunto de dados, pode ser um atributo de um item no conjunto de dados. Indo para alguns casos concretos, queria mostrar primeiro um exemplo de tabela, onde a gente pode pensar esses conceitos de semântica e tipos em diferentes níveis. Tá? O conjunto de dados sendo visualizado aqui, ele é sobre o número de casos confirmados por dia, né, de Covid-19 em diferentes países. Você pode ver de cara aí que a França tem bastante evidência, mas tem outros países sendo mostrados, cada linhazinha cinza dessas aí por trás é um país. Tá? Então as medições têm a ver com países, eu vejo que elas variam em função, né, quando eu olho o eixo horizontal, eu vejo que elas variam em função do tempo, eu vejo no eixo vertical que elas estão representando, que ele está representando a quantidade de casos confirmados naquele dia, e tem mais dois elementos, eu acho que dá para distinguir aí, né? Tem o país, porque tem um monte de linhas, eu preciso saber qual é qual, então tem o nome do país, até o da França está aparecendo aí destacado, e tem a taxa de testes positivos desse país, né, nesse momento. Então, um item, nesse caso aqui, esse dado ele não tem nenhuma natureza de rede, de geometria, nada desse tipo, então ele é uma tabela, que é o caso mais simples, e eu vejo que cada elemento dessa tabela, né, ele contém esses atributos. Então ele é uma medição do número de casos confirmados em um dia, né, de um país, e também mostra a quantidade de testes, a proporção de testes positivos desse país. Tá? A semântica é representar a prevalência ou o andamento da Covid-19 em diferentes países, e o tipo, né, é uma tabela onde cada linha da tabela, cada item, tem esses atributos que eu discuti. Além disso, a gente pode ver que além desses atributos mais óbvios, tem mais um, na verdade, sendo visualizado aqui, que eu acho que é importante destacar. Só tem um país que tem cores, além do cinza, os outros países estão todos em função do cinza. Então existe um atributo para distinguir esses países. Né? A França, eu sei que ela está em destaque, tem um atributo que é destaque. Esse atributo dificilmente existia nos dados originalmente, mas quem foi visualizar, quem foi criar a visualização, criou esse atributo para poder operar, né, sobre esses dados. É até um atributo que na versão interativa dos dados você pode alterar como audiência. Você pode clicar num país e tornar outro país também destaque. Vale a pena fazer isso lá. Agora, para cada item desses, né, um item é uma medição da situação de um país em um dia. E aí, repara que situação aqui tem semântica também. Né? O que é a situação de um país em um dia? Como é que isso foi produzido? Isso é produzido pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio país? É confiável? Não é confiável? Isso tudo tem a ver com a semântica do dado, do item aqui em questão. Mas eu também posso discutir a mesma ideia de semântica e de tipos para cada atributo desse item. Né? Por exemplo, tempo, eu me referi a tempo, mas é dias depois de que esse país atingiu 30 casos por dia. E aí, como é que se mede se foi 30 casos por dia? Primeiro dia de 30 casos diários já vale, sabe? Tem semântica para dizer como é que esse dado é produzido, como é que o zero passa a existir, como é que os dias a seguir são calculados também. Mesma coisa para as demais variáveis, né? Deve existir várias maneiras possíveis de medir casos confirmados por dia e alguma foi escolhida aqui, então é a semântica. Agora, semântica importa para entender o dado no contexto dele. Para operar sobre o dado no computador, a gente precisa mais saber sobre o tipo desse dado. Saber que o dia é um dado quantitativo, saber que a quantidade de casos do país é quantitativo, o destaque e o nome do país, por outro lado, são nominais. E o caso mais interessante aqui na tabela é pensar que o dado sobre a quantidade de testes positivos, taxa de testes positivos do país,
está representado aqui, eu consigo ver, não como um número exatamente, porque não existem infinitos números, né? Não existem nem todos os números. Só tem algumas categorias, eu não consigo distinguir todos os números que a França está, consigo ver apenas categorias, então, mas são categorias ordenadas, então esse é um dado ordinal, né? Que provavelmente foi transformado a partir do dado original, que devia ser numérico. Aliás, posso dizer logo que é. Se a gente vai lá no dado do Our World in Data, recomendo, tá? Você vai na página, você pode baixar o CSV que gerou essa e outras visualizações na mesma página, e você vai ver que é um CSV muito diferente, que tem 40 colunas, cada item tem 40 variáveis, 40 atributos no vocabulário de Munzner, né? E alguns desses têm tipos diferentes. A taxa de testes positivos ela é numérica no dado disponível originalmente e foi transformada em ordinal para essa visualização. Isso é uma boa ideia? Isso deve ser feito? Não importa agora, a gente quer discutir, quer reconhecer essas transformações e reconhecer os tipos de dado em cada momento que a gente está usando. Para um segundo exemplo de dados, vamos pegar dados de rede. Aqui eu vou mostrar dados de uma pesquisa que eu fiz com o Flávio Figueiredo da UFMG, tentando entender os padrões de influência entre músicos, tá, artistas e bandas, retratados num site chamado AllMusic Guide. O AllMusic Guide diz que artista influenciou outro artista, e aqui a gente usou essa relação para criar uma rede que mostra diferentes padrões em torno de um artista que é mais inovador ou mais consolidador de sua área. Tá? No caso da esquerda, primeiro, Philly Joe Jones é o artista em questão aqui, esse nó preto. Você vê que ele tem muitos nós que se ligam a ele e aos nós amarelos que vêm antes dele. Os nós amarelos influenciaram o Philly Joe Jones e os nós verdes e rosa foram influenciados por Philly Joe Jones. Aí você vê que tem uma boa proporção dos nós que ele influenciou, que são os verdes, que também se ligam aos amarelos. Então, compartilham de influências com ele. Ele influenciou pessoas que seguiram a mesma linhagem dele, por assim dizer. Os cinzas eles são influenciados por quem influenciou Philly Joe Jones, mas não são influenciados por ele em si. Agora, contrasta isso com a análise, com o que se consegue perceber, o padrão que você consegue perceber na rede da direita de John Cage. Tá? John Cage ele influenciou muita gente que não foi influenciada pelas influências dele, que não compartilha as referências dele. Ele criou coisa nova que outras pessoas seguiram sem seguir o lugar de onde ele veio. Ele é disruptivo para fins dessa análise. Aqui ele tem muito mais nós rosa do que nós verde. Tá? Mas a gente consegue perceber isso a partir da topologia da rede. O dado que está sendo visualizado aqui, muito obviamente, é uma rede, né, um grafo, onde os nós são artistas e as ligações existem se os artistas influenciaram, né, ou foram influenciados. E aí, o que é importante perceber aqui, se eu quero criar uma tabela para representar isso, a tabela pode ter, logicamente, artistas, que são os itens principais aqui, mas eu tenho muita dificuldade de representar nessa tabela, sem torná-la uma estrutura de dados bem complicada, as ligações também e os atributos das ligações, se as ligações são mais fortes, mais fracas, etc. Então é mais comum que eu represente os dados de outra maneira, que eu tenha uma descrição de quem são os itens e de quem são as ligações, cada um tendo seus atributos, os itens e as ligações têm atributos, tá? E que eu pense esse conjunto de dados de uma maneira diferente por causa disso. O principal aqui não é a representação no arquivo. No arquivo isso vão ser duas tabelas. Isso não importa muito. Importa mais que a gente consiga entender a natureza desses dados de um jeito diferente, porque isso vai mudar as formas da gente visualizar esse dado. Para um outro tipo de dado que é menos comum e, portanto, às vezes é mais confuso, um campo ou um grid, uma malha, acho que é a melhor tradução para português, é quando você quer visualizar dados no espaço. Então, por exemplo, você quer visualizar quantas pessoas habitam em cada ponto do Brasil. E tem um projeto muito legal do Plano C, chamado Aqui Não Mora Ninguém, que faz isso. Tá? Esse é um mapa que mostra em laranja as regiões do Brasil onde ninguém mora. Agora, região, né? O que é uma região? É 1 quilômetro quadrado, 1 metro quadrado, 1 centímetro, 1 micrômetro quadrado, porque o espaço ele é contínuo, né? Existem infinitas posições no espaço. Então, como é que você vai decidir o que é um lugar onde não tem ninguém? Aqui do meu lado não tem ninguém, mas nessa casa tem alguém. Então você precisa decidir quebrar o espaço em unidades discretas para aí sim analisá-lo.
E o que a gente faz normalmente para fazer isso, né, a gente cria uma malha, um grid, um xadrez, né, um tabuleiro sobre o espaço, e aí conta quantas pessoas tem em cada casinha desse tabuleiro, para dizer em cada casinha dessa quantas pessoas tem, ou se tem alguém, se não tem alguém. O que o Aqui Não Mora Ninguém fez foi escolher um tabuleiro de 1 km², né, de casinhas de 1 km² de área, e dividiu o Brasil nessas casinhas, e aí contou quantas pessoas existem em cada casinha dessas. Quando você dá zoom lá no projeto, você vê isso, por exemplo, em torno de Campina Grande aqui, onde tem pessoas e onde não tem pessoas, mas tem esse grid aí, né? E se esse grid fosse colocado em posições diferentes, o resultado seria diferente. Então, o interessante aqui é perceber que, para visualizar esses dados, é preciso usar também um grid. Esse grid é importante no processo, como definir esse grid, o tamanho dele, a posição dele, etc. E, portanto, esse dado de malha, ele vai ser todo tratado de uma maneira diferente e pensado e visualizado de uma maneira diferente. Outros exemplos onde dados desse tipo são usados, né, tem muita visualização meteorológica que usa esse tipo de dado, tem mais recentemente essas visualizações de quanto tempo um jogador passou em cada posição do campo, que também precisam dividir o campo em unidades discretas para contar quanto tempo o jogador esteve em cada posição. Senão existiriam infinitas posições e nunca ninguém estaria 2 vezes no mesmo lugar. Para o último tipo agora de conjunto de dados que a gente vai discutir, a gente vai falar de conjuntos de dados que também tem essa noção de espaço, mas eles são inerentemente espaciais porque eles falam principalmente de posição de itens. Esses itens eles podem ter atributos, normalmente tem atributos também, mas eles vão ter principalmente posição, e essa posição vai ditar quase tudo que a gente faz com esses dados. Para ilustrar isso, eu queria mostrar o olho na água para vocês. Essa é uma visualização feita pela UFCG em conjunto com o Instituto Nacional do Semiárido, que mostra a situação dos reservatórios de água no semiárido nordestino, vulgarmente no sertão do Nordeste. Cada ponto desses é um reservatório, e aí você pode de cara ver que os reservatórios eles são uma tabela que tem, né, o tamanho dele aí, a capacidade do reservatório, o volume de água armazenado atualmente no reservatório, mas tem também a quantidade, a posição desses reservatórios. Essa posição ela é muito importante para a visualização, ela vai implicar uma série de questões de como é que a gente dispõe as coisas, a gente não escolhe a posição das coisas como a gente escolhe a posição de outros pontos. Então são dados que têm essas posições em função de outras geometrias que já existem, né, das fronteiras que existem, do país, dos marcos naturais. Então, esse tipo de dado a gente chama de geometria, mas mais comumente se chama até de geográfico, mesmo que é esse dado que a gente vai pôr sobre geografias. O caso simples é aquele caso lá dos pontos, mas existem outras coisas que a gente visualiza também, né, em mapas e sobre esse tipo de situação espacial. Por exemplo, a visualização da situação dos estados no olho na água. Ela agrega, e tem um estado aí que está destacado, né, está pintado diferente, que é a Paraíba, porque você está vendo a situação da Paraíba em particular. Mas para desenhar, para visualizar a Paraíba, eu preciso de uma coisa a mais agora, eu preciso também do polígono da Paraíba e da posição desse polígono. Então, o conjunto de dados que eu tenho, ele tem mais coisa do que o nome da Paraíba, os atributos da Paraíba, ele tem também o polígono da Paraíba, eu preciso desse dado também para visualizar. Ok, esses são os 4 tipos de conjuntos de dados como referência, tá, que Munzner vai usar e a gente vai usar nesse curso também, mas eu queria dizer que assim, as coisas não são sempre de um tipo só. Assim como as pessoas não são unidimensionais, os conjuntos de dados também podem ser mais ricos e mais complexos. Eu quero mostrar um último exemplo para vocês, que é a visualização aqui do fluxo de pessoas escravizadas saindo da África, né, e desse projeto incrível chamado Slave Voyage, que mostra combina aqui dados que são geométricos, né, que tem posições de origem, destino, tem um mapa, mas também tem ligações entre esses mapas, e as ligações aqui têm atributos, né, porque isso tem a ver com você vê a espessura das ligações, mostrando quantas pessoas escravizadas foram forçadas a sair de cada ponto da África para cada colônia ou outro país, do que se sabe que foi feito. Ok, essa é a conversa da gente sobre criação de um vocabulário e o uso desse vocabulário sobre dados para descrever e entender visualizações e conjuntos de dados, né? Eu quero usar isso nas 2 direções, para me comunicar sobre os dados e para me comunicar sobre os dados que eu vejo que estão numa visualização,
Isso é importante e a gente vai usar isso daqui por diante para construir em cima disso. Os dados eles dizem muito do que a gente vai fazer, né? Então a gente precisa de um bom vocabulário sobre eles. Espero que tenha ficado mais claro o uso com esses exemplos e a gente se vê em breve num próximo vídeo.